Fala pessoal, muito boa tarde para você. Está no ar o Globo Esporte desta sexta-feira. A gente começa falando do Corinthians, que ontem bateu o Sport em Itaquera. 2-1 com gol do Jô, hein? E de chuteira azul para não ter confusão. Foi a primeira vitória em casa do time do técnico Silvinho. Lua cheia em Capricórnio. Momento ideal para mudanças, oportunidades. Jô, por exemplo, trocou a cor da chuteira. Sem polêmica, nada de verde, foi de azul. Com o Gustavo Mosquito de volta ao time, o Corinthians jogou mais. É um excepcional atleta, uma excepcional pessoa, uma performance muito boa, um rendimento muito bom. A gente cuida, gerencia, mas a resposta vem sempre do atleta. Dias depois da morte do pai por Covid-19, o Mosquito mostrou força, em todos os sentidos. Na arrancada, com só 2 minutos de jogo, invadiu a área, bateu cruzado, saiu comemorando. Acelerou, bateu pro gol! Gol! Só que ainda tinha checagem de VAR. O pé do Gustavo está à frente, a regra fala qualquer parte do corpo, e aí é lance de tecnologia. A anulação do gol não abalou, não. Depois desse lindo lançamento do Matheus Vital, Mosquito cruzou forte para a área. Gustavo Silva conseguiu o cruzamento e veio o desvio! O Jô estava ali no meio dos zagueiros, e aí, gol de quem? Foi uma bola muito rápida, né? Não sei se ainda pegou em mim ou pegou nele, mas o juiz vai decidir ali melhor. Mas foi uma bola muito rápida, não deu realmente para ver se realmente pegou em mim ou só pegou só nele. Não pegou em você não, Jô. Gol contra de Iago Maidana. Essa bola vinda com força pelo fundo é muito difícil, porque pega o zagueiro correndo de encontro ao seu goleiro. Nessa sim, pegou no Jô, no susto, mas parou na trave. Bola na área pro Jô! Toca na trave, é sequência, o Maílson tira da pequena área! A lua cheia, a chuteira azul. Lembra que a gente falou que o momento é bom para mudanças? A fase do Jô mudou. De tanto insistir, ele fez o dele. No desvio de cabeça do Gil, o atacante se esticou e fez o segundo. Essa bateu nele! Gol do Corinthians! Jô! Cresci dentro do clube, conheço bem a história, respeito a todos, respeito à torcida, né? É claro que existe cobrança, isso é natural um torcedor cobrar, é que dentro do Corinthians eu sei como é que é e eu tenho que responder aqui dentro de campo. O Sport ainda ameaçou uma reação com o Trellis, mas já era tarde demais. A primeira vitória do Corinthians em casa nesse Brasileirão. Em um começo de trabalho, convencer às vezes leva tempo. O caminho para isso, vencer. Silvinho sabe bem como é. Como jogador do Corinthians, conquistou 5 títulos. Como treinador, está só no início. Contra o Sport, a primeira vitória dele aqui em Itaquera. A sensação é muito boa, nós construímos bem essa vitória, foi de uma boa performance, foi de marcar alto o adversário, de buscar situações de gol e eu estou feliz. E olha, nesse jogo teve um lance do Ramiro que a gente vai mostrar. Por jogo, ele está em 5º no elenco. Chances criadas por jogo também está em 6º. E aí, em dribles certos, ele está na primeira colocação. E aquilo que o próprio Eugênio falou na nossa primeira hora, o fã do esporte que está chegando agora, Sport Center, sempre ao vivo desde 10 horas da manhã, Marra, como ele é importante para essa criação ofensiva, de partir para um contra um, de tentar criar algo novo ali para esse time do Corinthians. Ele é o jogador do drible, né? E ele não é só o jogador, na verdade ele é mais o jogador da velocidade, quando tem a bola. Acho que a gente precisa colocar essa diferença. É um jogador que procura sempre abrir a defesa adversária, porque ele está sempre muito perto da linha lateral. É o que muitas vezes você, fã de esporte, ouve vários comentaristas falando da amplitude. Ele oferece muita amplitude pelo lado direito, porque ele joga rente à linha lateral, com isso ele espaça a defesa adversária, e é um jogador que estava assim, né, ontem até por uma questão pessoal, né, pelo falecimento do pai dele, muito ligado no jogo e querendo, tanto que quando ele faz o gol, que depois foi anulado, ele vibra, cai no chão, aquela coisa, e ele foi um jogador muito importante, porque ele tem sido um jogador muito importante.
Não é assim, um jogador é um primor de técnica. Não, nunca foi falado isso. Mas ele é um jogador que abre a defesa. E ele é um jogador muito útil. Os números mostraram isso. Né? E que poucos têm, que o Corinthians só tem ele, né, Eugênio? É uma posição carente no elenco. Né? Esse jogador que leva o time adiante. Seja ali pelo lado direito, né, como ele tem feito, seja pelo esquerdo, ou até pela faixa central do campo, né? São esses meias agressivos que ajudam a equipe, que recompõem também, que também participam da fase defensiva, né? Sem a bola, porque ele faz isso, né? Ele recua, ele vem aqui, bloqueia aquele lado de campo, protegendo um pouco o Fagner. O Corinthians, se a gente olhar, tem o Léo Natel, mas bem longe, né? Bem distante do rendimento dele. Mais ninguém. A gente olha no elenco do Corinthians que venham sendo usados no time, né? Não tem. Então, é uma posição carente, sim, e acaba que o Corinthians depende demais dele. Ele entrega, ele é um bom jogador, ele tem sido decisivo, mas é muito pouco para o Corinthians ter apenas essa opção de velocidade e força no seu ataque. E pensando no Jô também, que nós falamos aqui, Marra, como o gol também é importante para a confiança, né? Porque é um jogador que pode existir uma desconfiança, se tem como recuperar, se não tem, mas esse gol, ainda mais depois de tudo, o extracampo, pode, né? Essa questão do psicológico pesa muito também para um jogador experiente, ainda mais com o Jô, e com a relação que ele tem com o Corinthians, né? Sim, nunca desconfiei, gente. Nunca desconfiei, vejo muito esse agito de rede social e tal. Assim, a comparação com ele mesmo, ela não é boa para ele. Né? O Jô recentemente foi melhor, rendeu mais, tudo. Mas eu acho que a gente pode ajudar com montar um cenário. Né? O time é inferior hoje. As ideias de jogo estão menos assimiladas. Ele, em um time encaixado do Corinthians, ele funciona mais. Ele participa mais. E ele pode render. Até mesmo o último Jô vencedor, que a gente viu com a camisa do Corinthians, olha como é que são as coisas, né? Ele chegou no início da temporada, ele era reserva do Casim. Lembra? Olha que maluquice. Eu lembro, porque eu olhava para aquilo e falava, gente, tem algo muito errado acontecendo. E aí, o Corinthians começa a vencer, e o Casim tá lá no Derby County. Não, ele fez o gol contra o Palmeiras ali, Exatamente. No Paulista de 17, né? Exatamente. E ali as coisas começaram a mudar. E o Casim quase caiu com o Derby County na temporada passada para a 3ª divisão da Inglaterra. E o Jô foi tocando a carreira dele. Eu acho que são níveis completamente diferentes de jogador. E ele é um jogador vivido, né? Um jogador que foi jogador de Copa do Mundo em 2014, era reserva do Fred. Na Copa das Confederações, entrando sempre em 2013. E na área, fazendo a função dele, e até saindo da área, ele faz bem. E como não tem no elenco, para mim ele responde, gente. E acho que a melhor coisa que tem é resgatar esse jogador. E essa é uma das atribuições do treinador e da direção também, hein? É resgatar. E você pode render mais, você está aqui com a gente, eu não vou te jogar de lado, eu quero você rendendo mais. E acho que esse é um desafio para o Silvinho. Mas como o Ortega, né, na primeira parte do programa, falou assim, eterna turbulência, Corinthians ainda em eterna turbulência, porque ele sabe que o sentimento não varia a cada semana, mas a cada meia semana. Porque olha só, Eugênio, o próximo jogo do Corinthians é com o Fluminense, depois São Paulo, depois Inter. Não sei o que esperar desses 3 jogos aí do Corinthians, Eugênio. Mas você já ouviu aquela expressão, né, que tem que matar um leão a cada dia? No caso do Corinthians ali, cabe, né? Não é bem um leão, né? Porque é um dragão. Porque é o São Jorge lá do Corinthians. O leão morreu ontem. Ontem foi leão. Foi leão ontem. Tem os dragões pela frente aí, o São Jorge do Corinthians. Não tem jeito. E sempre foi assim, sempre será. Ele tem que estar pronto para essa batalha. E eu acho que ele entende isso. Acho que ele sabe disso. Não tem como esmorecer, não tem como relaxar. Momento algum com o Corinthians. Mari? O Luan nesse time, hein, ô Bruno? A gente fica pensando, e o espaço do Luan nessa equipe, Marra? Esse é um problema de divã, né? Para levar e conversar, porque o Luan tem sido irregular na carreira dele
desde 2017, né? Quando ele foi, sim, um jogador espetacular, né? Aquilo não era mentira. A gente viu aquilo ali com os nossos olhos, né? Depois ele tem tentado jogar, e acho até que a temporada dele, atual no Corinthians, é uma temporada em que ele tem mais mostrado que ele quer dar a volta por cima, que ele quer jogar, mas o Eugênio falou na primeira hora, e até mais uma oportunidade de a gente lembrar, né? O programa começa às 10, sem a bola é preciso participar um pouco mais, é preciso ajudar. E às vezes com a bola é preciso dar a agilidade necessária que o jogo pede. Hoje, reserva, Mariana. Porque se você imagina o seguinte, ó, todo mundo jogando tudo que pode, tá? Mosquito, o Matheus Vital, o Luan e o Jô. Pô, no papel você tem aí um ataque, não tem? O problema é que eu não sei o quanto a gente pode esperar de todos esses. Acho que do Mosquito eu posso esperar o máximo aí. Dos outros eu não sei, Eugênio. Sim, é saber tirar o máximo de cada um. Se o Mosquito está dando o máximo dele, é um jogador em início de carreira, um jogador cheio de ambição, que tem muita coisa pela frente, né? Não dá para dizer o mesmo do Jô. Então muda um pouco, né, essa característica. Mas é preciso entender, fazer o Jô entender também, assim como o Luan, que ainda podem entregar e ainda podem conquistar coisas na carreira, desde que estejam focados, que estejam bem preparados para tal. Essa é uma questão. O Corinthians tem alguns jogadores experientes, como o Jô, Fábio Santos, Fagner, Gil, Luan, que não tem a mesma idade, mas já parece ter, que eles podem dar mais para o time. Acho que o Fagner tem dado, né? O Cássio ali atrás. Se eles derem um passo adiante, se eles tiverem um pouco mais de produtividade, o Corinthians pode conseguir melhores resultados. E eu acho que esse também é o papel do Silvinho, de trazer todo mundo junto, de fazer todo mundo vibrar, né, na mesma pulsação e na mesma ambição, no mesmo objetivo, para o time crescer. Capacidade, né, potencial técnico existe para